aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Tem um aviso para as mães das crianças a serem evangelizadas, que hoje haverá reunião com as evangelizadoras. Então, todas as mães que estiverem aqui, ou pai responsável pelos filhos, por favor, se dirigir às salas de evangelização. Obrigado. Eu nem sabia que era você que envia o link, mas não te anunciei. Tem que ser a pessoa oração. Na próxima, tira o agudo lá para nós.
Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca das doenças e dos doentes. A madrugada caía no Mar da Galileia, e ali na sua parte setentrional, a pequena Cafarnaum, com as suas casas branquinhas, em uma região extremamente iluminada e florida, a notícia que ele estaria por ali já havia corrido por toda a região, e uma multidão chegava da estrada que ligava a Jerusalém, que caminhava vindo de Dalmanuta, de Corazim. Em torno da casinha de Simão Pedro, as pessoas já se contavam em uma multidão muito grande, quando os primeiros raios do sol começaram a brilhar nas águas plácidas do lago. A porta se abre e um semblante sereno, iluminado, olha para aquela multidão e, voltando-se para o interior da casa, como que a convidar para que todos entrassem, começa ali um périplo gigantesco. Jesus começava a atender as pessoas, a sanar as suas dores, a curar. E quando já no meio da manhã, eis que um pequeno grupo de homens traz em uma esteira velha, desgastada, um corpo quase cadavérico, marcado pelo tempo, pela pobreza, pela miséria. Era um paralítico conhecido de há muito daquela região. Tentaram adentrar a casa, mas a multidão não permitia. A massa compacta de pessoas fechavam todas as entradas e não cediam para ninguém, porque os humanos somos muito individualistas, egoístas, queremos para nós. E ali cada um que estava buscava algo do Mestre e, portanto, não cediam. Foi quando alguém teve a ideia de acessar a pequena escada lateral à casinha. Subiram com dificuldade carregando aquele homem, quebraram parte do teto, despedaçando o barro compacto, tirando as folhas de palmeiras que eram usadas como aglomerado, e entre uma trave e outra de sustentação daquela laje, desceram a esteira atada a 4 cordas. Para surpresa de todos, quando a luz penetra pela abertura e ilumina a fronte de Jesus, que olha para baixo, e lá estava no chão o paralítico. Jesus o olha demoradamente. E ele, preso naquele magnetismo do olhar do Mestre, não fala nada. Quando Jesus questiona: o que queres que eu faça? Ele continua calado. Jesus então volta à carga e pergunta: Natanael, ben Elias, tu acreditas mesmo que eu possa te curar? Sim, mestre. Entre um gaguejo e outro ele responde vacilante: se tu quiseres, pode me curar. Natanael, ben Elias, mas mestre, tu sabes o meu nome, tu me conheces? Ah, Natanael, eu te conheço desde ontem. Se tu queres que eu cure você, saiba que os seus pecados estão curados.
Portanto, levanta-te e anda. Vacilante, o paralítico fincou os seus cotovelos no solo e, bastante trêmulo, tentando erguer o corpo, não conseguiu e caiu novamente. A massa olhou toda para Jesus, como a perguntar: e aí? Por quê? Jesus, imperturbável, continuava fitando os olhos de Natanael e disse: Natanael, tu queres mesmo que eu te cure? Quero, mestre. Então levanta-te e anda. Foi quando ele então, encorajado, fincou-se os seus cotovelos novamente e no impulso pôs-se de pé, para o espanto geral de todos. Jesus disse: então pega a tua cama, vá e não voltes a pecar. A massa abre, Natanael dá um grito de hosanas e sai festejando, caminhando e pulando como nunca tinha feito antes. Essa bela passagem narrada por Amélia Rodrigues diz exatamente sobre o que nós vamos avançar nessa noite: de doenças e de doentes. Desde a época de Jesus e desde muito antes, todos nós buscamos a cura para as nossas enfermidades. O homem se voltou desde sempre para a busca de remédios, de medicamentos e para a cura. E por mais que a indústria avance, por mais que a tecnologia evolua, quando uma doença é dominada, logo em seguida aparece outra. Essa frase começa uma frase, um texto do livro Autoconhecimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, quando ela assevera exatamente que nós estamos nesse ciclo há tanto tempo buscando a cura e nunca encontrando, é porque em verdade nós sempre buscamos a cura do corpo. Sempre buscamos a cura da ponta e não voltamos à causa. Os centros espíritas mais cheios são aqueles que oferecem cura. Isso se dá porque todos nós queremos um alívio, de preferência rápido, e de preferência ainda a solução para os nossos problemas, para as nossas dores. Mas raros são aqueles que, conseguindo ou não, voltam-se para curar exatamente aquilo que é a causa das dores. Neste mesmo dia, quando Simão Pedro percebeu que a tarde já caíra, que por conta do calor, do cansaço, Jesus já se apresentava com os cabelos empapados de suor, com semblante cansado, e vendo que aquelas pessoas pareciam formigas, porque quanto mais saíam, mais chegavam, ele então deu um basta e disse: chega. O mestre está cansado e precisa descansar, e não precisa dizer que a multidão reclamou. Impropérios foram ouvidos, reclamações de toda sorte. Mas Simão se impôs e fez com que todos saíssem. A noite cai. E Jesus, que havia sumido já há alguns minutos, chama a atenção de Simão, que chega à porta da sua cozinha, que ficava ali a poucos metros de onde as barcas ficavam ancoradas,
A pouco mais de 20 metros de onde começava a água, onde tinha do lado um grande sicômoro, e perto dela uma tamareira frondosa e com raízes saltando ao solo. E ele percebeu que ali, quando as primeiras estrelas cintilavam no céu de Cafarnaum, Jesus estava sentado, olhando ao longe, sentindo a brisa que soprava do mar para a terra. Simão então ficou todo orgulhoso. Ele escolheu a minha casa, ele está aqui hoje, ele é o enviado de Deus, curou a minha sogra, curou tanta gente. E quando Jesus faz um movimento, Simão percebe lágrimas, porque brilharam à luz do luar. Ele então, preocupado, se aproxima, abaixa-se, e como era de costume, coloca seus braços escorados sobre as pernas de Jesus, e pergunta: mestre, tu choras por quê? Se tu foi o enviado de Deus e que fez tantas maravilhas, está curando as pessoas, e tu choras, mestre? Sim, Simão, é exatamente por isso que eu choro. Você lembra aquele jovem que chegou aqui carcomido pela lepra? Então, Simão, eu o curei, refazendo as suas carnes, mas nesse exato momento ele está em um prostíbulo, exibindo a sua juventude, a sua beleza, e dizendo: agora que me curei, eu vou gozar a vida no que puder. E aquela mulher, Simão, aquela que eu restituí a luz através da cura dos seus olhos cegos, está nesse exato momento, no seu quarto em casa, refletindo e dizendo: agora que eu vejo novamente, vingar-me-ei de cada um daqueles que foram causa da minha cegueira. É por isso que Jesus falava: vá e não voltes a pecar. É por isso que muita gente tem doenças e é doente, ou não tem doenças e é doente. Foi preciso 18 séculos depois de Jesus para que a doutrina espírita chegasse e pudesse iniciar a retirada do véu acerca do mecanismo que envolve as nossas enfermidades, e lançar luz sobre o caminho que nós precisamos trilhar para buscar a cura verdadeira. Mais tarde, nas literaturas complementares, entre ele, André Luiz, nós percebemos que a questão vai muito além de simplesmente tomar remédios, de simplesmente buscar uma cirurgia ou um tratamento. A doutrina nos esclarece que o corpo físico é o mata-borrão da alma. Mata-borrão, para quem não conhece, era uma espuma curva que tinha na época que as pessoas ainda escreviam com pena tinteira, que molhava a pena na tinta, fazia a escrita, e como não tinha controle da tinta, ficava excesso de tinta, e para não borrar, passava-se o mata-borrão chupando o excesso de tinta, para que o papel pudesse ser dobrado e a tinta secar mais rápido. A doutrina nos esclarece que é esse o papel do nosso corpo, demonstrando que as doenças que eclodem na nossa matéria, elas provêm de outro lugar, que não é o corpo. Essas enfermidades são apenas a ponta de um iceberg que está mergulhado
nas infinitas reencarnações que nós já trilhamos até hoje. Então vamos entrar um pouco numa parte técnica para nós entendermos. Explica André Luiz que o nosso pensamento é força criadora. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, tem uma frase que é basilar para esse entendimento. Tudo é pensamento, porque tudo começa do pensamento. Nesse exato momento, nessa sala, nós estamos mergulhados em um oceano de ondas eletromagnéticas de várias frequências. A luz que ilumina aqui é energia dissociada. Vocês me ouvem por conta de ondas que viajam pelo ar e vão sensibilizar o aparelho auditivo de cada um. Eu vejo que tem pessoas usando o celular, esse celular funciona porque ele está emitindo ondas e recebendo ondas em determinadas frequências. Se eu ligar um rádio, uma TV aqui, eu consigo sintonizar alguma emissora pelo mesmo motivo. O mundo é energia. Einstein já havia dito isso na sua teoria da relatividade. E se o mundo é energia, se nós fazemos parte do mundo, nós somos energia. E nós somos energia que se diferencia por ondas de vibração, por frequências. Da mesma maneira que se o João quiser ligar para o telefone da Maria, ele precisa ligar o número da Maria para conseguir falar com ela, ou seja, ele precisa entrar na frequência da Maria. Cada um de nós, enquanto seres inteligentes, espíritos, vibramos em frequências diferentes. E dessa vibração emana o nosso pensamento. Por que Maria João de Deus diz que o pensamento é tudo, porque tudo nasce do pensamento? Porque qualquer atitude que eu tome, primeiro eu penso. Mesmo que esse pensamento seja muito automatizado e inconsciente. Eu penso, do pensamento eu gero o desejo, do desejo eu gero a ação. E a partir daí eu vou fazendo as minhas escolhas. E aqui nós temos que bifurcar o caminho. Primeiro, vamos pela estrada dos nossos pensamentos. Assim como o nosso celular agora, ele está captando as diversas ondas, emitida pelas torres, para que se alguém ligar no meu número, ele receba e toque. A nossa mente está emitindo e recebendo ondas, sinais, como o celular. Da mesma maneira que nós temos frequência, essa faixa aqui é o HF, essa faixa é VHF. Em outras palavras mais fáceis, aqui está a telefonia 3G, aqui está a 4G, aqui está a 5G, que são frequências diferentes que vão proporcionar caminhos diferentes para a internet. Nós estamos também no mundo com diversas faixas vibratórias de pensamento. E nós vamos sintonizar exatamente com aquela que está na mesma faixa do que a nossa. O que equivale a dizer que se eu acordo pela manhã, animado, feliz, agradeço a Deus por estar respirando mais um dia, agradeço a Deus pela oportunidade de estar na carne e poder começar mais um dia de trabalho, de luta. Eu vou emitir uma frequência de pensamento que vai sintonizar com todas aquelas outras, de pessoas alegres, satisfeitas, animadas. E eu passo então a me retroalimentar daquela energia, fazendo com que eu me torne mais animado ainda,
fazendo com que eu receba pensamentos, sugestões, que estejam naquela mesma faixa que eu estou vibrando, e o contrário também. Se eu acordo mal-humorado, se eu acordo chateado com algo que me fizeram no dia anterior, ou com uma preocupação, e eu saio de casa praticamente rosnando para todos que me olham atravessado, dou uma resposta, ou simplesmente não falo nada, mas eu fico no meu canto ali, e os meus pensamentos pululando no pessimismo, ou em toda outra, uma tristeza. Nesse momento eu estou sintonizado com todas as faixas que envolvem o pessimismo, a tristeza, a depressão, e passo a me retroalimentar porque eu estou na mesma frequência. E aquilo tende a piorar a minha condição. É como se eu estivesse numa cidade extremamente poluída, e respirando aquele ar poluído constantemente, não é difícil entender que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai me causar alguma doença. Os pensamentos deletérios, negativos, pessimistas, eles vão me alimentando de energias intoxicantes, que vão intoxicar a minha mente, que vão refletir no meu perispírito, e que vão ficar circulando pelo meu perispírito, da mesma maneira que o nosso sangue está circulando pelo nosso corpo, alimentando cada célula. O que acontece quando eu tomo vitaminas, ou quando eu faço uma alimentação saudável? Eu vou ter as minhas células muito bem alimentadas. Se eu respiro ar puro, eu vou ter as minhas células muito bem nutridas. Mas se na outra ponta eu faço uso de substâncias, de bebidas, ou de qualquer outras coisas que vão me fazer mal, eu estou literalmente intoxicando o meu organismo. E é o que se dá no pensamento. Na outra estrada, vão aqueles pensamentos que nós emitimos. Eu estou com raiva do Paulo, eu começo a pensar em tudo que ele fez comigo. Eu começo a imaginar formas de me vingar, ou de dar o troco. Ou simplesmente eu fico alimentando uma mágoa pelo que foi feito comigo. E eu passo então a emitir pensamentos em direção a ele. É como se eu lançasse dardos, como nos explica Emmanuel. Ao pensarmos em uma pessoa, eu sintonizo com aquela pessoa e envio aqueles dardos que ela vai receber, se estiver na mesma frequência. Se ela não estiver, ela não recebe. O que equivale a dizer que se eu tiver numa frequência mais alta de pensamento, as maledicências, as fofocas, os pensamentos de pessoas que estão contra nós por algum motivo, não conseguem nos alcançar. Mas se eu estou na mesma faixa, eles me alcançam e promovem alguma coisa no meu organismo. O problema é que quando eu estou emitindo os pensamentos, a minha mente é como uma antena. Eu emito o pensamento, ele ganha o éter cósmico, mas ele passa pelo meu perispírito. Porque se considerarmos 3 camadas como 3 camadas de cebola, tendo a camada mais interna, o espírito, uma segunda camada, o perispírito, e uma terceira camada, o corpo físico, se o espírito emite alguma coisa, ele vai passar pelo perispírito, pelo corpo físico, para ganhar o ar. Quando eu emito pensamentos negativos,
É como se eu pegasse o pó de café, colocasse na água fervente e passasse no coador. A água desce e a borra fica retida. O meu pensamento vai, mas a borra fica retida no meu perispírito. É como se essa energia fosse dividida. Um percentual eu emito, o outro fica comigo. O que acontece também com os bons pensamentos? Quando eu emito um pensamento positivo, um pensamento bom, um desejo de alegria, quando eu faço uma oração, que inclusive eu conclamo a todos para colocar o nosso companheiro Bandeira em nossas orações, que ele está bastante enfermo e precisa muito de ajuda nesse momento. Quando nós fazemos essas orações, quando nós emitimos esses pensamentos, nós estamos emitindo energias boas e retendo uma parcela dela. Em todos esses dois casos, essa energia vai ficar circulando no meu perispírito como sangue no meu corpo. E como o perispírito é uma cópia perfeita do organismo, como o perispírito está ligado ao nosso corpo físico molécula a molécula, essa energia que vai circulando, se ela não for boa, e com a recorrência vai criar o que André Luiz chama de circuito fechado de ondas mentais, ou circuito fechado de pensamentos. Eu fico armazenando aquela energia e ela vai circular pelo meu perispírito, refletindo no meu corpo, até um dia que ela encontra uma célula que esteja, digamos, mais fraquinha por algum motivo, e ali ela dispara uma enfermidade. Aquela enfermidade, ela vai eclodir e ela vai evoluir à medida que eu vá a alimentando. Qualquer medicamento que eu tomar a partir daí, ele é sintomático. Ah, mas como assim? Se eu estou com a infecção lá no pé, eu tomo um antibiótico, vai sarar, vai, lá no pé. Mas ele pode aparecer no cotovelo, porque a doença não foi curada. Quando o Chico visitou, me fugiu o nome do médium que incorporava o Dr. Fritz, Zé Arigó. Quando o Chico visitou o Zé Arigó, o Zé virou para ele e disse: Chico, esse é o seu problema no olho. Deita ali, nós chamamos o Dr. Fritz, ele te opera e você volta a enxergar normalmente. E o Chico disse: não, meu filho, não precisa. Eu estou assim porque eu preciso passar por isso. Eu estou assim porque isso faz parte da minha cura. E eu já até me acostumei. E outra, se eu tirar o problema do olho antes da hora, ele vai aparecer na mão, no pé, em outro lugar. Então, como eu já me acostumei, deixa quieto, demonstrando o conhecimento do Chico do mecanismo da cura. É por isso que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. O que Jesus quis dizer com essa frase? Aqui termina o teu resgate. Aqui termina a tua dívida frente à lei divina. Porque Jesus curou muita gente, mas Ele também não curou muita gente. Jesus, como o governador espiritual da terra, jamais iria burlar a lei divina, curando pessoas sem estar na hora. Jesus só curava aqueles que naquele momento estavam com as suas contas pagas. E Ele advertia: vai e não voltes a pecar para que o mal maior não te aconteça, dando a senha de como não descer novamente, e nos explicando para que 2000 anos depois nós pudéssemos entender que o pecado, no sentido dito pela Bíblia,
que quando nós vamos buscar na etimologia da palavra, quer dizer errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Ou seja, eu tenho que acertar na lei divina, e eu erro a lei divina e estou pecando. Então esse pecado é o motivo das nossas doenças. E hoje nós temos na ciência a área da psicossomática, que estuda exatamente isso, as doenças que vão eclodindo no corpo pela somatização das emoções. Porque nem toda doença está no corpo físico. Talvez nunca foi tão registrado casos de transtornos de ordem mental como está sendo agora. E aqui nós entramos na segunda parte da nossa reflexão. Porque quando nós falamos em transição planetária, isso assusta muita gente desinformada. Isso assusta muito espírita que acha que na transição planetária vai ser um tumulto danado e que vai ser uma bagunça, vai ser muita dor, muito sofrimento. Vai. Mas o máximo que vai acontecer com cada um de nós é desencarnarmos. Mas a morte não existe, nós retornaremos e continuaremos. O problema é que nessa fase de transição que ninguém sabe quando vai terminar, ninguém. Nessa fase de transição, está sendo acelerado a cura para quê? Para que aqueles que, se Deus permitir herdarmos a terra, herdemos curados das mazelas, para que nós possamos trilhar os caminhos de um mundo de regeneração. É por isso que a pandemia veio como uma pedra que é jogada nas águas de um lago plácido, de água cristalina, mas que guarda muito lodo no seu fundo. Aí de repente você joga uma pedra gigantesca, ela desce, bate no fundo e põe para a superfície todo aquele lodaçal, toda aquela sujeira. Foi mais ou menos isso que aconteceu com nós outros na pandemia. Veio um movimento que pôs para fora as emoções que muitos de nós nem sabemos que tínhamos. Quantas famílias foram desfeitas a partir do momento que, sendo obrigadas a conviver trancadas entre quatro paredes por um largo período, muitas vezes um casebre, tiveram que lidar com seus defeitos espelhados no outro, que é o que nós fazemos. Os consultórios de psicólogos, de psiquiatras ficaram lotados de pessoas. O número de suicídio cresceu, principalmente entre os jovens. Nunca havia sido registrado antes a quantidade gigantesca de crianças com síndrome de pânico, com depressão, de adolescentes, como agora. É porque nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de botar para fora aquele lodo que estava tranquilo no fundo de nossas almas. Mas isso não veio para gerar sofrimento. Deus não é nenhum carrasco ou nenhum sádico. Isso veio para que nós pudéssemos conhecer o nosso íntimo e saber onde nós deveríamos trabalhar para curar as mazelas. Porque não é só o pensamento que vai gerando isso. O pensamento é a base. Porque lá na ponta estão as nossas escolhas. Quantas vezes nós tomamos alguma atitude que prejudica, que faz mal, que destrói a vida, o relacionamento, a paz de pessoas? E às vezes o tempo passa e nós esquecemos, mas está registrado no meu inconsciente. E no momento que eu amadurecer espiritualmente um pouco,
aquilo vai voltar na minha consciência e vai me apontar dizendo: você errou. Isso vai gerar uma culpa que pode eclodir em diversos outros transtornos, na mesma existência, mas geralmente em outras existências. Tudo isso aqui que eu falei é exatamente o que Joana anota nesse livro Autodescobrimento, e que eu gostaria de ler um trecho. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos, mas não as causas. Ou seja, temos envidado esforços para curar os corpos, esquecidos de que o enfermo é o espírito mortal, e não o corpo que perece. E ela continua: o corpo é como um mata-borrão que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. A mente elabora os conflitos, os ressentimentos, os ódios, que desatrelam as células dos nossos automatismos, degenerando-as e possibilitando a origem de tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. A inveja, a cólera, a competição malsã provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e de outras doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas dos desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguição e etc. É exatamente o que nós estamos observando hoje. E por que que isso, ao invés de começar a melhorar, parece que está piorando? E está. Porque nós estamos retroalimentando as nossas emoções desajustadas, o nosso organismo, com essas energias deletérias. Como que estão as pessoas hoje, depois de uma eleição que polarizou, que dividiu o país? Dividiu o país, dividiu família, dividiu centros espíritas, dividiu relacionamentos. O que é que acontece até hoje em relação ao governo e à oposição? As pessoas se engalfiam em agressões mútuas. É um lado tentando subjugar o outro, é o outro tentando subjugar a um. As redes sociais estão tomadas por intrigas, por ideias malsãs, por conversas desnecessárias, por agressões, por fofocas, por notícias que nós vamos lendo na hora do almoço e que vai perturbando a nossa mente e que vai nos retroalimentando dessas energias tóxicas. E aí começa a eclodir as crises de ansiedade, que estão se disseminando de maneira implacável, porque as pessoas não se voltam à necessidade do reequilíbrio.
É por isso que, numa resposta a Kardec, os Espíritos falam: é necessário que o mal chegue ao extremo para que se perceba a necessidade das mudanças e da reforma. Bom seria se não precisasse que a dor chegasse ao extremo para que a gente acordasse. Porque todos nós sabemos o que não podemos e o que podemos, o que não devemos e o que devemos. As leis divinas, como disse os Espíritos, estão impressos na nossa consciência, mas nós agimos? Não. Todos os dias, em diversos momentos, nós somos convidados pela irritação, pela conversa desnecessária, a corrigir aquilo, botando um freio e evitando que aquilo se alastre, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade diz: não, eu quero que chegue ao extremo. E chega. E o resultado vem. Joana continua: como podemos perceber, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia. O contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. O homem é o que acalenta em seu íntimo, o que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. Não é outro motivo pelo qual Jesus alertava aqueles que curava, dizendo: vai e não tornes a pecar, para que mal maior não te aconteça. O que quer dizer que a saúde está condicionada ao modo de vida de cada criatura, e que não há doenças, mas doentes, que em maior ou menor intensidade somos todos nós. Jesus, que foi o exemplo máximo do amor, jamais adoeceu, porque era são em espírito, o que proporcionava saúde ao corpo. Dessa forma, se quisermos a saúde efetiva, enquanto buscarmos a cura do corpo, trataremos também o verdadeiro enfermo, que é o espírito. Ponto. Não é por acaso que a doutrina espírita, desde a sua codificação, bate na tecla da reforma íntima, da mudança interior, que não é algo que temos que promover de forma radical, atrapalhando e ferindo a nossa própria vida. Não, não. A reforma, como o próprio nome fala, é dar nova forma, é reformar, refazer a forma. E de tão simples é complexo. Como que eu troco a água suja de uma caixa d'água sem ter que esvaziá-la? Simples. Eu coloco uma mangueira entrando água limpa, abro o ladrão para sair água suja. Aquela água vai circulando e mais cedo ou mais tarde haverá apenas água limpa dentro da caixa. Eu fecho o ladrão e tiro a mangueira. É mais ou menos isso com nós outros. Se nós vamos deixando expelir os nossos defeitos, as nossas más tendências, e colocando pensamentos nobres, aos poucos nós vamos reformando essa água. Divaldo diz: quando vier um pensamento ruim, substitua por um bom pensamento. Esse é o segredo. Quando nós chegamos em casa, e estamos lá preocupados ou enraivecidos, ao invés de brigar, eu paro e penso: não vou fazer isso. E não faço. Se eu saio daqui e na esquina ali, alguém me dá uma fechada, me dá aquele ímpeto de xingar, de botar dedo, mas eu me seguro e diz: não vou fazer. Ele não está nem me ouvindo, nem sabe que eu estou aqui, para que eu vou fazer? É ali que você começa a extirpar o teu mal. Então, se nós vamos fazendo isso aos poucos, a tendência é que nós nos reformemos de maneira até rápida.
Só que ninguém faz isto. E a prova é como nós todos estamos. E a doutrina vai mais além. Diz que se o meu pensamento está sintonizado num psiquismo ruim, que está me intoxicando através da retroalimentação de energias tóxicas, a oração tem um grande efeito. Porque quando eu oro, eu elevo o meu padrão vibratório. Eu sintonizo com os bons espíritos, com as boas energias, e eu dou um alívio para aquela intoxicação do meu organismo perispiritual. Se além de orar, eu corrijo os meus pensamentos, eu vou cortando as conexões tenebrosas com espíritos perturbadores, com energias que vão me sugerir coisas, digamos, erradas, pouco nobres. E se eu uso a oração, eu corrijo os meus pensamentos, corrigindo as minhas palavras, eu subo mais um pouco. Porém, se eu uso a oração, corrijo os pensamentos, as minhas palavras, e pratico bem, eu promovo a reestruturação que o meu organismo, que as nossas almas precisam, para que nós possamos realmente começar a curar, porque da mesma maneira que a doença, ela eclode no corpo vindo do espírito, ao reequilibrar o espírito, ele vai promover a cura no caminho contrário. É muito simples e muito complicado ao mesmo tempo. Então não tem segredo. Porque, repito, eu posso ter doença, mas não ser doente. Porque a doença faz parte da nossa vida no mundo de provas e expiações, no patamar evoluído que nós estamos. No entanto, existe aquela doença que ela é expelida e passa, mas eu, o espírito, já estou ou em processo de cura ou já curado. Como eu posso não ter ainda doenças e ser extremamente doente, porque eu carrego um coração cheio de mágoas, de ódio, de desejo de vingança, de rancor, e que vai mais cedo ou mais tarde eclodir em doenças seríssimas, como disse Joana. Então, quando nós observamos os grandes mestres que pisaram pela terra, quando nós observamos o próprio Jesus, e muita gente fala, ele não tinha doença porque o corpo dele era fluídico. Como assim? Se Jesus tivesse um corpo fluídico, tudo o que ele falou e que ele fez era mentira. Ele foi falso. O sofrimento dele, do martírio na cruz, foram falsos, porque ele não sentia. Ao contrário, ele sentiu e vivenciou tudo para dar o testemunho. E tudo que a gente lê sobre Jesus, eu, pelo menos, nunca vi alguém descrevendo Jesus dando gargalhadas, sorrindo. Ele sorria com os olhos, no máximo esticava a boca. Eu, Carvalho, tenho uma opinião. Em um mundo onde ter 5, 10 dentes na boca era luxo, Jesus não queria humilhar com seus dentes belos e perfeitos. Porque ele não teve doenças. E não é simplesmente porque é um espírito puro, porque, como disse Joana, era um espírito curado, que não carregava nenhuma dessas mazelas, que mesmo sendo acusado, vilipendiado, torturado, ele jamais abriu a boca para emitir uma queixa, um som de revolta, muito pelo contrário. Quase expirando na cruz, ele reúne as suas últimas forças e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
dando a verdadeira lição de que, inclusive, o perdão é a grande chave para a nossa cura. E isso já é tema para outra palestra. Eu espero ter conseguido dar uma pincelada, porque é um assunto extremamente complexo e profundo, mas temos aí a literatura espírita complementar a nos iluminar os caminhos, basta buscarmos. Eu desejo a todos, então, que tenhamos uma excelente semana e que Jesus os abençoe. Obrigado.